Uma boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês que estão acompanhando. Sou Maria Fernanda Violatti, analista de research em fundos imobiliários na XP. E nesse painel nós vamos falar sobre o cenário dos fundos imobiliários perante os últimos acontecimentos no âmbito econômico e político. Para entendermos melhor quais são os segmentos dos fundos imobiliários que oferecem mais oportunidades e como ficam os investimentos em fundos imobiliários daqui para frente. E para isso, eu trouxe um time de peso. O Guilherme Bueno Neto, administrador, sócio e fundador da RBR Asset, que é responsável pela área de incorporação e desenvolvimento da gestora, e também com a gente o Caio Conca, que é economista sócio e também responsável pelo segmento imobiliário da Capitânia Investimentos. Boa noite, Guilherme, boa noite, Caio. Obrigada pela participação. Fiquem à vontade para se apresentar aqui e também falar um pouquinho sobre vocês. Vai lá, Gui. Boa noite, Mafê. Boa noite, Caio. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação minha aí da RBR. Então, eu fundei a RBR junto com mais um sócio, o Ricardo Almendra, em 2014. Então, de lá para cá, a gente está hoje aí com um pouco mais de 6 bilhões de reais sob gestão. Temos aí uns 10 fundos imobiliários diferentes, aí, vários deles listados em bolsa. A gente é uma casa que faz de tudo em real estate. Então, a gente faz crédito, faz desenvolvimento, que é comprar terreno e fazer prédio do zero. A gente tem um fundo de fundos, que é o RBR Alpha. A gente tem fundos de tijolo, que é o fundo do RBR Log e o RBR Properties. E a gente investe também no mercado imobiliário americano. E temos lá 2 fundos lá fora, um investindo em REITs e outro investindo em multifamily, que são apartamentos residenciais para renda em Nova York. Então, um pouquinho de tudo assim. Eu espero hoje contribuir com vocês, tentando ajudar no entendimento de vocês de fundo imobiliário e desse novo ambiente aí com juros um pouquinho mais altos, né? É isso aí. Vamos lá, super rápido aqui. Eu sou responsável pelo segmento imobiliário aqui da Capitânia. Acho que diferente um pouco da RBR, a gente é uma asset mais do mercado mais líquido, né? A gente só tem aqui mandatos de crédito, né, o fundo de papel e o fundo de fundo. A gente não tem fundo de tijolo aqui na Capitânia. A Capitânia é uma asset mais ou menos 12 bi sob gestão, sendo que desses 12 bi, hoje mais ou menos uns 4,5 dedicados ao segmento imobiliário. Que não é imobiliário, o grosso é infraestrutura e mandatos aí de securitização e tudo mais, tá? De forma super simples, aí a gente é um pouco mais simplista que a RBR, mas a gente tem esse DNA aí de inteligência imobiliária. Os 2 principais fundos são o CPTS, que é o nosso fundo de CRI, e o CPFF, que é o nosso fundo de fundo. Nos últimos meses, a gente viu, na verdade, assim, até nos últimos 45 dias, né, um mês aí, uma série de acontecimentos que acabaram impactando diretamente os fundos imobiliários e, inclusive, né, a apresentação da proposta da reforma tributária que visava tributar os dividendos num primeiro momento, ela acabou impactando os fundos, né, fez com que eles tivessem uma queda na performance. No entanto, o relator da proposta, ele indicou, né, que os dividendos dos fundos imobiliários permaneceriam ali isentos, né? E com isso, nós não esperamos agora, né, grandes alterações e nem impactos no segmento dos fundos imobiliários. Passado esse fantasma, né, que estava assombrando, Caio, conta para a gente como você está enxergando, né, os fundos imobiliários daqui para frente. Muita gente pergunta sobre a questão dos fundos imobiliários se manterem atrativos, né, comparando com o aumento da taxa Selic. Conta um pouquinho para o pessoal aqui como você visualiza, né, os fundos imobiliários daqui em diante e se essa comparação realmente é a melhor forma, né, de ser feita ali com os fundos imobiliários. Tá, vamos lá. Bom, primeiro uma boa notícia, né? Acho que a racionalidade prevaleceu. Não fazia sentido você tributar aí uma classe que tem super potencial por uma renúncia fiscal de R$1 bilhão. Então, para o orçamento brasileiro é irrelevante. Então, a racionalidade prevaleceu. Acho que isso é passado, né? Lógico que até não ser passado de novo, a gente vive no Brasil, mas acho que por um bom tempo, olhando para frente, isso já é passado. Acho que um outro ponto para mencionar, acho que os imóveis performaram bem nessa pandemia, não dá para reclamar da performance dos imóveis. Se eu perguntasse para o mais otimista lá de trás, ali, aquele
pior momento a partir de fevereiro, março, abril do ano passado, se os imóveis performariam como performaram, acho que ninguém ia pensar que eles iam performar bem assim. Então, o setor logístico foi super bem, os contratos atípicos foram cumpridos, que era uma dúvida que todo mundo tinha, né? Aqueles contratos atípicos de build to suit, quando tudo dá errado, será que eles vão ser cumpridos? Eles foram cumpridos. Shopping, quando pôde abrir, vendeu relativamente bem. As lajes, embora tenham aumentado vacância, não perderam preço, estão sendo alugados a preços muito bons, em alguns casos até com bom repasse inflacionário. Então, assim, acho que os imóveis performaram bem. Tá? E aí tem a questão do juros. A gente já viveu momentos de juros super altos no Brasil e nem por isso os imóveis deixaram de ter o seu sentido. Eu só acho que os investidores eles têm que diferenciar essa questão do juro nominal do juro real. Então, talvez comparar mais o fundo de papel com esse juro nominal, até porque os CRIs eles têm lá os contratos, então eles costumam pagar não só o seu CDI mais ou a sua inflação mais, isso é devolvido, né, para o cotista. No caso do tijolo, você só fica com aquela componente real do resultado do imóvel. Então, ao longo do tempo, esse imóvel vai valorizando por inflação. É lógico que cada imóvel, cada segmento melhor, pior, imóvel melhor, pior, mas, na média, você tem essa componente inflacionária sendo percebida ao longo do tempo no valor do imóvel. Então, tem que fazer essa diferenciação. Assim, a gente tem um juro real que não necessariamente mudou muito de lá para cá. Você pega uma NTN-B de longo prazo, ela está flutuando ali, chegou a bater 3 baixo, mas não é que ela foi para 6, 7, como a gente já viu no passado. A gente está com uma NTN-B de longo prazo ali próximo de 4%. Então, assim, um bom tijolo que remunera ali acima de 6, 6,5, 7, a gente está falando de um prêmio de risco ali interessante sobre um juro real de longo prazo. Então, assim, sendo um bom imóvel, eu acho que de forma nenhuma isso perdeu a atratividade. Falando do segmento de lajes, acho que vale aqui a gente falar um pouco de cada um dos segmentos dentro dos fundos de tijolos. E então, assim, como que vocês estão enxergando esse segmento agora, né? A retomada, como vocês enxergam as perspectivas para as lajes corporativas daqui para frente, né? Assim, qual é a visão de vocês? Guilherme, pode começar? Tá bom, vamos lá. O segmento de laje, né, um dos que mais sofreu aí na pandemia, né? Acho que você vê a notícia durante 18 meses, notícias ruins sobre o segmento, de que algumas empresas estavam devolvendo lajes, e home office, e a economia indo mal. Então, virou assim, o segmento provavelmente mais amassado aí junto com o shopping. Então, assim, na nossa visão, acho que houve um exagero. Esse segmento hoje, aí eu estou falando principalmente do mercado de São Paulo capital, tá? Eu acho que a gente já vê uma melhora sensível do mercado na ponta final, nos últimos 3, 4 meses. Então, nas regiões nobres de São Paulo, hoje você já vê uma procura grande por espaços. Na Faria Lima, todos os grandes espaços que estavam vagos já estão sendo locados a preços assim bons, preços de mercado assim bom. E você já tem aí exemplo de 4 ou 5 prédios em São Paulo que estão 100% locados, com aluguéis girando na casa dos 230, 220 a 240 reais um metro quadrado, que são aluguéis aí de mercado bom. Então, acho que geralmente, né, o mercado de São Paulo começa puxando pela Faria Lima, que depois acaba puxando o restante do mercado. Essa dinâmica que eu estou falando, ela é bem diferente na região da Xuca e Zaidan, onde você tem um estoque grande, e mais diferente ainda no Rio de Janeiro, onde é um mercado que continua muito complexo e ainda não saiu da crise. Então, a gente tem que ponderar onde estão os ativos, mas, de modo geral, eu diria que os FIIs de tijolo de corporativo estão baratos, e principalmente os que têm exposição nesses bairros mais nobres de São Paulo, eles vão ter notícia boa nos próximos 6 meses a 1 ano. Então, acho que é um bom ponto de entrada, porque os ativos foram bem amassados aí nos últimos tempos. Muito obrigada, agradeço. Uma boa noite a todos. Até mais.